Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Um bom domingo para você, um bom dia para você examinar a palavra de Deus, continuar estudando a Bíblia. Louvado seja o nosso Criador. Os queridos, olha o que Jesus disse aqui em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20. Jesus disse assim: quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, pois dias de vingança são estes, para que se cumpra todas, não é a metade, para que se cumpra todas as coisas, Jesus diz, que estão escritas. Aí Jesus diz: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Sobre este era aquele, o verbo é um verbo indicativo, sobre este ou sobre aquele povo que Jesus estava conversando, ou seja, o povo judeu. Jesus diz: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se complete. O que eu quero chamar a atenção aqui, meus queridos, é que é tão real a manifestação do Filho do Homem no ano 70, é tão real a volta do Filho do Homem no ano 70, que todo esse cenário aqui, que deveria acontecer isso aqui, era em Israel, não era fora de Israel. Então tudo tinha que se cumprir dentro de Israel. Quando Jesus diz: quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, saberei que é chegada a sua desolação. Ou seja, ali cumpriria Daniel, no capítulo 7, ali cumpriria Daniel, capítulo 9, ali cumpriria Daniel, capítulo 12. Então, quando vocês observar isso aqui, cairão ao fio da espada. Meus queridos, a grande tribulação não era para acontecer agora, no século 21, no século 22, no século 20. Por quê? Cairão ao fio da espada. Jesus não disse que cairão ao fio, não é? De que? Avião bombardeio. Jesus não disse que cairiam, aquele povo cairiam ao estrondo de um torpedo russo, ao estrondo dos kamikazes japoneses, ao estrondo dos soldados americanos, ao estrondo dos boinas azuis. Jesus não diz que cairão ao fio da bomba nuclear russa. Jesus não diz que cairiam ao barulho da bomba nuclear americana. Jesus diz ao fio da espada, ou seja, quando acontecesse isso aqui, quem ia sofrer, iria sofrer ao fio da espada. E qual era o exército que usou espada contra Israel? O exército romano, comandado pelo general Tito, comandado pelo seu pai Vespasiano. E vocês observam, meus queridos, que quando Jesus disse que os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. O cenário da grande tribulação, o cenário da vindima, o cenário que tinha que acontecer, tudo aquilo era em Israel. Então Jesus, ele nunca mencionou bomba atômica, Jesus nunca mencionou aqui aviões de guerra, Jesus nunca mencionou torpedo, Jesus nunca mencionou aqui nenhum tipo, não é, de submarino nuclear. Jesus não mencionou nenhum tipo de guerrilheiro usando armas de fogo. Tudo era naquela situação, porque naquela situação o exército romano já usava catapulta, já usava flecha,
já usava espada, já usava escudo, era a principal arma de guerra, não é, do exército romano, era o fogo, era a espada, era a catapulta, era as flechas. Mas quando Jesus mencionou ao fio da espada, ele estava dizendo que esses anjos que eram os mensageiros, não é? Que era os exércitos romanos ou os soldados romanos, muita gente se confunde. Pensa que Jesus falou que ele viria com os seus anjos para dar recompensa. Desculpe aí. Mas os anjos aqui, Malak, mensageiro, era o próprio exército romano. E o exército romano, ele deu a recompensa a quem? Para os desobedientes, para aqueles que iriam perecer. E a recompensa foi o quê? A recompensa foi a atrocidade, a recompensa foi o quê? O sofrimento, a recompensa foi o quê? As feridas, a recompensa foi o quê? A luta pela espada, a recompensa foi o quê? A fuga, a recompensa foi o quê? Todas aquelas armas, não é? Não eram armas nucleares que vinham contra os judeus, e muitos pereceram na grande tribulação. Ou seja, o próprio Deus falou sobre isso lá em Isaías 63, chamada de vindima. Ele diz: eu sozinho pisei na minha ira. Quem que ele pisou na ira dele? Os ímpios. Quem eram os ímpios? Aqueles que deveriam pagar a sua dívida ao próprio Deus naquele tempo. Então, para as pessoas entenderem os capítulos escatológicos da Bíblia, Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, é preciso você entender que o cenário da grande tribulação, Jesus disse que tudo que ele falou sobre a grande tribulação, sobre a chegada, não é, da desolação de Jerusalém, Jesus disse que tudo que tinha que acontecer era naquela geração. Jesus não disse que era na geração depois de 70. Jesus não disse que era na geração do ano 2000, do ano 2021, do ano 2025, que é o século 21. Jesus disse que era naquela geração. Meus queridos, o que acontece? A falta do conhecimento do povo leva os líderes religiosos a continuar enganando o povo de uma forma tão cruel, mas tão cruel, que esse povo sem conhecimento e sem entendimento acredita nesses bandidos da fé. Mas eu te digo uma coisa: toda vez que você vê algo sobre o evangelho eterno, você deve parar ali, você está procurando vídeo nas redes sociais sobre alguma coisa, quando você vê alguma coisa sobre o evangelho eterno, você para, você ouça. Por quê? Porque o evangelho eterno está tirando muitas pessoas dessas prisões espirituais, está tirando muita gente dessas amarras, está tirando muita gente desses enganos. Deus que te abençoe e que você tenha um bom domingo, um bom dia para você estudar a palavra de Deus. Tchau e fique em paz. Amém.